e queremos, Pai. Usa ela poderosamente em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, gente. Eu disse para Deus que eu estava devendo já esse ano. Mas as minhas orações eram: Senhor, o Senhor vai preparar o dia para a gente chegar até aquele lugar. E quando o pastor Walter conversou comigo, ele tinha me dado até um horário, que era mais cedo, e eu já tinha uma agenda. Ô, Glória! Seja bem-vindo! E eu já tinha uma agenda. Só que eu falei assim: não, pastor, dá tempo, a gente vai de manhã, depois vai para casa, volta à noite, né? Aí mudou o horário para 5 horas. Aí eu falei: não, deixa eu ver para onde é, que eu nem sabia para onde a gente ia à noite. E a Santa Cruz. E lá começa até um pouquinho mais cedo, mas aí já mandei um zap explicando que eu tive que atender um pastor que cuidou de mim. E eu não podia deixar de atender essa igreja, atender o pastor. Então assim, vocês não liguem se eu tiver que sair daqui e logo pegar as coisas, pegar o Uber rumo para Santa Cruz. Mas sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grata a Deus pelo tempo que nós ficamos aqui, sendo cuidados, abraçados e respeitados. Então quero agradecer o carinho de cada uma das irmãs. Foi 6 meses, né? Acho que tem uns 6 meses, né? Que a gente não chega a essa casa. Mas aprove ao Senhor preparar esse dia. Eu estava ali sentada. Perguntei até a irmã se o evento tinha tema, qual era o propósito. Assim a gente fica perguntando a Deus qual é o propósito de nós estarmos reunidas aqui, né? E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, fim de tarde, início de noite, que está no livro de Esther, capítulo 4. Que tem o título Mardoqueu apela a Esther. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos, 2 ou 3, e peço a você que somente me acompanhe. Versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei escapará só tu entre todos os outros judeus. Versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Somente até aqui. A gente sabe que há muitos anos eu não vejo o Fábio e o Jean, né? Eu confundo, é Fábio e Jean. É isso aí. Fábio e Jean. Deus continue abençoando vocês. Eu creio que a palavra que o Senhor colocava no meu coração, não tinha preparado o tema, não tinha preparado nada, mas o Senhor soprou forte no meu coração quando eu estava ali sentada. E eu falava: Senhor, o Senhor quer falar com essa mulherada aqui nessa noite? O Senhor quer conversar conosco. E o Senhor colocou algo no meu coração para dizer para vocês nessa noite que cada uma de nós, mulheres, nós nascemos com um propósito. Foi essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração para estar ministrando nessa noite. Nós não nascemos por nascer. Não foi erro de remédio. Não foi erro de calendário. Foi o Senhor trazendo você com um propósito. Você não nasceu na casa errada. Você não nasceu na família errada. Você nasceu no lugar que você deveria nascer, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado na sua vida, na minha vida. A gente sabe que por um espaço de tempo, quando o povo de Israel pisa na terra prometida, quando o Senhor cumpre o seu propósito, o Senhor tinha vindo de um percurso de deserto e tinha apresentado a Moisés qual era a planta, qual era o propósito, qual era o sonho. E Deus vai falar para Moisés: Moisés, a terra mana leite e mel, a terra é boa. E eu acho tão interessante que nesse percurso de deserto chega um ponto que Deus vai chegar para Moisés e vai dizer: Moisés, eu não vou no meio do povo, porque o povo começou a pecar, o povo começou a fazer coisas que Deus não estava aprovando no deserto. E Deus falou: mas tem um porém, eu fiz uma promessa e a minha palavra não volta atrás.
Então você vai conduzir esse povo até chegar à terra de Canaã. Moisés, como é esperto, como eu e você, como ele é sábio, ele vai dizer: Deus, como assim? O Senhor vai enviar um anjo e não vai comigo? Então Moisés vai dizer: nada feito, só saio daqui com a tua presença. Se for para morrer no deserto com a tua presença, eu morro no deserto com a tua presença. Porque não vale viver promessa sem a presença. O que mais vale para mim é a tua presença do que a promessa. Presença está num nível mais alto, promessa está num nível mais baixo. E eu sempre costumo dizer que promessas são para ser vistas pelos homens, mas presença é para ser reconhecido por céu. Então Moisés estava dizendo para Deus: se tu não for com a gente, eu não quero presença de anjo. Se a tua presença não me conduzir, me deixa nesse lugar. Não importa onde eu esteja contigo, importa que a tua presença me acompanhe. Seja no vale, seja no deserto, seja em rios, seja em lugares fartos, seja em escassez, não importa onde eu esteja, importa que a sua presença esteja comigo. Então ele não vai abrir mão da sua presença. Passa o céu, passa a terra, mas a presença dele vai permanecer. E a Bíblia vai dizer para nós: buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai passar céu, vai passar carro, vai passar moda, vai passar as estações, mas a presença ela não passa. A presença não envelhece, a presença não faz aniversário, a presença ela permanece. E o que nos sustenta de pé é a presença. Se você está em dúvida de pedir algo para Deus nessa noite, peça a presença. Porque se você pedir a presença, as demais coisas que você precisa, automaticamente elas vão sendo acrescentadas. Deus cuida das pequenas coisas. Ele está dizendo para nós: se tu tem a presença, não importa onde você esteja. Se você tem a presença, você pode estar dentro do deserto, porque a presença faz você sobreviver debaixo de milagre. Alguém vai olhar para você e vai dizer: como pode? Você está no deserto? Eu estou no deserto, mas no deserto estou vivendo milagre. Por que estou vivendo milagre? Porque a presença está comigo. Então não importa, para mim eu não quero saber de ambiente, eu quero saber se a presença está. Eu não quero saber aonde Deus vai me levar, aonde Deus vai me plantar, aonde Deus vai me enviar. É importante que a presença esteja. Mas Cátia, se estiver no deserto, não tem problema. A presença vai enviar maná, livramento. A presença vai ser meu psicólogo, meu médico. A presença vai estar comigo. Então eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos somente aprender uma coisa: a presença é suficiente. A presença. Às vezes a gente está preocupado com muita coisa, e o que importa para nós é a presença. Prioridade, presença. Depois Deus acrescenta o que a gente precisa. Eu acho tão interessante quando o povo sai do cativeiro. Salmo 126. Salmo 126, as nações, quando eles estão retornando do cativeiro de 70 anos, as nações vão olhar para eles e vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. As nações estão testemunhando do que Deus fez na vida deles. Então eles vão olhar e vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. Depois eles vão olhar e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então eles vão dizer no Salmo 126: estamos como as correntes do sul. O que eram as correntes do sul? Corrente do sul era o deserto de Negueb. Deserto de Negueb era terra seca. Óbvio, deserto, terra seca. Quem olhava para o deserto de Negueb não havia possibilidade, não havia sonho, não havia projeto, apenas deserto. Porque deserto, irmão, não é lugar de você sonhar, é lugar de você sobreviver. E às vezes a gente fala: Senhor, acho que eu estou vendo fonte onde não tem fonte, por causa do sol está tão quente, a adversidade está tão grande, que eu estou vendo coisa onde não tem. Não é. Deserto é lugar de viver milagre. Deserto é lugar de sobrenatural, não é coisa de natural. Ele só consegue viver o deserto quem vive na dependência total de Deus. Porque quem vive na total dependência de Deus consegue ver o que ninguém vê, consegue crer no que ninguém crê, consegue acreditar no que ninguém acredita. E alguém diz, olha para você e diz: como é que pode você ainda estar de pé no meio desse deserto? Aí tu diz: estou de pé não por aquilo que o homem falou para mim, estou de pé por aquilo que o meu Deus, o grandão da Galileia, disse a meu respeito. E se ele disse que eu vou ficar no deserto, mas ele vai estar comigo, o importante é eu passar pelo deserto
Eles estavam dizendo: deserto é deserto. Deserto é deserto. Tem nada no deserto. Mas quando o grandão da Galileia decide mandar chuva no deserto, a história vai dizer que chovia. E quando chovia no deserto, não era uma chuva normal, era tempestade. A história vai dizer que as águas submergiam as areias do deserto, de uma tal maneira que eles que estavam saindo do cativeiro vão dizer: estamos como as correntes do sul. Eles estão dizendo: estamos como os desertos de Negueb. E por que eles falam que estão como o deserto de Negueb? Porque eles vão dizer: estávamos em terra seca, estávamos em deserto, Babilônia, mas aprove o nosso Deus enviar chuva no meu deserto. Entenda isso. Deus não precisa mudar de você de lugar para mudar a história. Deus não precisa mudar você de ambiente para mudar a tua história. Aonde você estiver, Deus muda a tua história, mesmo estando no deserto. Então quem olhava de fora estava enxergando o quê? Torrentes de água. Como assim? Aquilo ali é um deserto? É um deserto, mas eu não enxergo um deserto. Então o que você enxerga? Eu vejo torrentes de água, parece uma cachoeira. Não é deserto, mas quem está dentro do deserto está dizendo: eu estou dentro do deserto. Só que quem está para lá de fora está dizendo: você não tem com cara que está passando pelo deserto. Você não está com roupa que está no deserto. Você não está com maquiagem que está no deserto. Não é que Deus queira apresentar para todos que você está no deserto. É que Deus faz você viver milagre dentro do deserto e sem dar satisfação a ninguém do que está acontecendo na tua vida lá dentro do deserto. Entende isso? Segredo de Deus. Tu está na fornalha, tu está no deserto, mas quem olha por fora não diz. Por quê? Quem olha por fora só vê água, torrente, fonte. Mas quem está dentro está dizendo: eu estou pisando na areia, eu não sei. A gente fica até meio dúvida dizendo: eu não sei se eu estou no deserto, não sei se eu não estou no deserto. Eu só sei que eu estou no deserto, mas só sei que o meu deserto virou torrente de água. Eu só sei que eu estou no deserto, mas o que Deus está fazendo não é como alguém tivesse no deserto. Entende isso? Então eles estavam dizendo: na saída do cativeiro estamos como o deserto de Negueb. E alguém vai dizer: está seco, mas choveu no meu deserto. Está seco, mas teve provisão no meu deserto. Está seco, mas estou vivendo um milagre no meu deserto. Está seco, mas estou estudando no deserto. Está seco, mas estou tirando a habilitação no deserto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz isso no deserto. Foi no deserto que eu terminei os estudos. Esse ano de 2023. Foi no deserto que eu entrei na autoescola para tirar a habilitação. E foi no deserto que o Senhor fez torrentes de água. E eu consegui sair habilitada para a glória de Deus. Entenda isso. Desertos e lugares baixos são oportunidades que Deus nos dá de viver coisas sobrenaturais. Porque ali a gente fica na sua total dependência. O povo vai entrar na terra e vai desobedecer. Aquela geração que desobedeceu no deserto vai ficar no deserto. E se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração que não conhecia o Senhor, realmente não conhecia o Senhor, só ouvia falar. Porque a geração que conhecia Deus, que viu o mar abrir, a geração que viu o maná descer do céu, a geração que viu a fornalha do lado para eles não morrer de frio, e viu a coluna de nuvem em cima, a nuvem para eles não morrer do calor, essa geração pecou contra Deus. Geração que conhecia Deus pecou. E uma geração que não conhece também peca. Ou seja, é mais fácil pecar quem não conhece do que quem conhece. Então, se alguém está dizendo que essa geração que entrou não conhecia o Senhor, eles estavam mais propícios a pecar do que quem conhecia. Porque há uma coisa diferente: fazer sem saber e fazer sabendo. Então, essa geração que entrou, ela não sabia. A Bíblia vai dizer que ela só ouvia falar. Ouvir falar é uma coisa, ter experiência é outra. E qual é o endereço, Kátia, que eu tenho experiência com Deus? Quer um endereço? Eu tenho endereço. Porque já passei por lá e possa ser que eu ainda esteja lá. Deserto é lugar de você crescer. É lugar de você amadurecer. É lugar de você conhecer o Deus que você serve. Ali não tem amizade, ali não tem pai, ali não tem mãe, ali não tem irmão, ali não tem amigo no WhatsApp, ali não tem ninguém te chamando para o restaurante, para ver cinema, não tem nada disso, porque é deserto. Por que você está no deserto? Kátia, ninguém me liga, ninguém compartilha nada comigo, ninguém me convida, eu só vejo as fotos, querida. Eu deixo dizer
dizer que quando o juiz morria, eles voltavam a fazer a mesma coisa. Então o que Deus vai fazer? Deus dá. Deus faz promessa. Mas Ele pode te dar. Ele pode fazer promessa. Mas se Ele perceber não, porque Ele sabe que você está se perdendo com aquilo que Ele deu, Ele tira. Porque mais vale para Ele você do que as coisas que te rodeiam. E Ele vai usar de todos os meios que Ele puder usar para não te perder de vista, para não perder sua vida e para você não perder o propósito que você nasceu para fazer e realizar. Isso tudo é por amor. É porque Ele te ama, e por Ele te amar Ele fecha algumas portas. Por Ele te amar Ele te tira de alguns ambientes. Por Ele te amar Ele faz alguns contatos sair do teu zap. Por Ele te amar Ele quebra algumas alianças. É para você não perder o propósito. Se Ele perceber que você está se perdendo dentro daquilo que Ele deu, Ele tira de volta. Cátia, mas que Deus é esse? A Bíblia vai dizer que Ele estabelece rei e Ele tira rei. Ele coloca no trono e Ele arranca do trono. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Aí Ele vai levar eles para o cativeiro. E vários profetas que vão profetizar, Isaías, Ezequiel, Deus vai mudar a profissão até de sacerdote, de pessoas só para realizar o seu propósito em Israel. Quando Ele toca a profissão de Ezequiel, Ele vai levantar Jeremias, Ele levanta Isaías. Foram os homens e profetas que profetizaram perante, antes, durante e depois do cativeiro. E depois os profetas menores para dar continuidade. Mas o que eu quero fazer você entender? 70 anos foram levados ao cativeiro. Se passaram 70 anos, mas a Bíblia vai dizer que Isaías vai profetizar. O homem não tinha nem nascido. Que vai se levantar um homem, que seria o rei, por nome Ciro, e que daria carta de liberação para eles voltar para Jerusalém e reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Ou seja, gente, Ciro não tinha nascido. Segundo, Ciro não era crente. Como é que Deus quer o protocolo? Porque Deus não vê o homem como a gente vê. Para Deus, todos nós somos filhos. Deus não vê quem prega, quem canta, quem ora, quem é ousado, quem profetiza. Deus não vê dessa forma. As pessoas fazem escala com a vida da outra por aquilo que ela é. Mas Deus não vê assim. Deus vê todo mundo igual, todo mundo é vaso. E além de ser vaso, é de barro. Todo mundo igual, não há diferença nenhuma. A única diferença que nós temos são os chamados e ministérios. Essa é a única diferença. Para Deus, somos todos irmãos e filhos. Por isso que Jesus não gosta que a gente briga, entendeu, gente? Que ninguém queira derrubar ninguém, que ninguém queira apertar ninguém, porque somos irmãos. Pode ser de pai diferente da terra, mas o nosso Deus é o nosso Pai. Todos nós somos irmãs. Tem irmãs mais novas, tem irmãs mais velhas, tem que dar mais trabalho, tem umas que dão menos trabalho. São mais imaturas, as mais maduras, mas somos todos irmãos. Toda família tem problema, gente. Mas não deixamos de ser irmãos. Entenda uma coisa: se passam 70 anos, esse homem vai ser profetizado. Quando o Ciro assume o reinado, imagina a mente de Ciro, olhando um pergaminho, lendo uma profecia de Isaías, e o nome dele escrito lá. Que vai nascer outra coisa. Deus ainda botou nome no cabra. Não foi os pais que botaram, foi Deus. E quando os pais vieram, botaram o mesmo nome, gente. É muito poder. É muita onisciência, onipresença e onipotência. Então quando ele olha para aquela situação, ele diz que antes de eu nascer já foi profetizado. Então quem sou eu para impedir o propósito de Deus? Quem sou eu para impedir o que Deus tem a fazer? Pode liberar esse povo. 70 anos acabou. Agora tempo de cantar chegou. Passou o inverno, a primavera chegou. E se a primavera chegou, você vai viver tudo aquilo que Deus falou que você viveria. E para Deus não tem idade. Para Deus o tempo que demorou demais e passou. Não. Quando chegar o tempo, Salomão Provérbios vai dizer: o tempo de cantar chega. Mas antes de chegar o tempo de cantar, veio o inverno. Então se o inverno estava acabando para eles, agora o tempo de cantar estava chegando. Eles são liberados. Entenda. Uma parte vai para reconstruir. A primeira ordem é sacerdotes, levitas, que tinham que ir para reconstruir
Eu acho interessante que Deus, mesmo na sua correção, mesmo Deus corrigindo Israel, Deus vai levantar o profeta Jeremias quando eles estão dentro do cativeiro, mesmo que seja uma consequência de um erro nosso. Às vezes a gente falha e a gente é condenado pelo ano. Eu não estou dizendo que você tem que errar nem pecar. Eu estou dizendo que às vezes a gente acaba errando. E Deus, mesmo Deus, descendo com juízo para eles de 70 anos, Deus levanta agora o profeta Jeremias para dizer assim, ó, diga para o povo, para eles casarem, formar família, dar suas filhas para se casarem. Dentro do cativeiro, cresçais e não diminuais. Viva. Mesmo passando por consequência, viva. Porque mais é do que você já está passando, já é consequência. Então você não vai ficar chorando 24 horas por aquilo que já foi. Já aconteceu, já entornou. Agora é você levantar a cabeça e seguir. E a ordem de Deus é viva. Mesmo dentro dessa consequência, viva. Você já se acertou com Deus, já pediu perdão. Agora é você erguer e continuar a sua trajetória. Então eles vão. Alguns que estavam ali formaram família, comércios, casa. Então, uma remessa foi e a outra remessa ficou. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Porque quem era para ir foi. Quem era para ficar, ficou. Por quê, Kátia? Porque quem era para ir, Deus tinha um propósito, que era para ir. E quem era para ficar, Deus tinha um propósito, que era para ficar. Ou seja, a gente não pode julgar as pessoas que foram e as que ficaram. A gente precisa entender que a gente não precisa tomar conta da vida de ninguém. Cada um toma conta da sua vida. Alguém que foi, Deus tem propósito. E alguém que ficou, Deus também tem propósito. Então por isso que a gente tem que saber o que Deus quer para nós e não o que Deus quer para a vida do nosso irmão. Então tudo debaixo da terra, Deus tem um propósito. Tudo debaixo do céu, Deus tem um propósito. Então dentro daquela cidade de Suzã, vai ficar Mardoqueu, que é primo de Esther e vai cuidar dela, que é Radassa. A gente não sabe o propósito de Deus, por que eles ficaram ali, mas Deus sabia. Porque o rei Assuero vai dar um banquete. Está vendo como é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? A 30 minutos, a segundos. Eu não sei o que vai acontecer daqui quando der 1 minuto. Mas ele já sabe. Por isso que vale a pena obedecer a ele mesmo, você não entendendo que deve obedecer. Tem coisas que Deus vai pedir para você e você vai dizer, isso é inaceitável. Por que eu tenho que perdoar? Isso é inaceitável. Por que eu tenho que voltar naquele lugar? Isso é inaceitável. Aí Deus só fala assim, só obedece, que depois disso você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Se você submeter a tua carne, irmão, Deus acha lindo quando você pega a sua carne cheia de razão, pega a tua carne cheia de orgulho e diz para ela, fique aí, porque quem vai fazer a obra aqui, quem domina aqui é Ele. Quem domina nessa casa é o Espírito Santo, não a carne. A carne não quer fazer, mas eu não estou alimentando a carne, estou alimentando o Espírito. E o que eu estou alimentando mais é que vai falar por mim. O rei Assuero vai dar um banquete lá na Pérsia. E nesse banquete que ele vai dar, pela história, já havia a ferramenta do diabo lá dentro, que era Amã. Amã, instrumento diabólico. Toda vez que ele passava por Mardoqueu, Mardoqueu não se encurvava e aquilo indignava ele. Irmão, Amã tinha amizade do rei. É como se fosse o presidente. Vamos botar assim, eu sou amiga do presidente, sento na mesa do presidente, como na mesa do presidente. Mas quando passa alguém ali fora, que não tem nem nome, mas o posicionamento dele me incomoda. Glória a Deus, aleluia. O não se curvar dele me incomoda, o não se contaminar dele me incomoda. Ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo, que era a presença que ele carregava. E a presença, deixa eu te falar uma coisa, a presença faz você ter postura. A presença faz você ter caráter. A presença faz você ser transparente. Porque não diga pra mim alguém que carrega a presença e que vai falar mal de um outro do teu lado e você vai concordar. Não, quem carrega a presença, o Espírito Santo fala na hora. Quem carrega a presença não pode sair do trilho. Sai um pouquinho do trilho e te dá um tapa pra tu voltar e dizer, acorda pra vida, que eu não quero você nesse ambiente, eu não quero você desse jeito, eu não quero você falando essas coisas, eu não quero você nessa posição. Aí tu vai dizer, Deus, por que a cobrança só comigo? Porque o propósito é maior. Quanto maior for o propósito, mais ele vai exigir de você. Vai doer, mas vai valer a pena. Então ele vai dar uma festa, porque a ferramenta do inimigo já estava lá. Deus já
pedir uma festa, ele vai convidar 127 províncias. Dessas 127 províncias, a festa vai durar, Pastor William, eu chamo Pastor William. Pastor William, a festa vai durar 180 dias. Nesses 180 dias, ele vai ficar embriagado, é óbvio. Só que quando a festa está para acabar, para ele mostrar toda a grandeza do palácio, toda a riqueza, toda a beleza da sua grandeza, da sua glória, ele vai pedir que Rainha Esther se apresente. Rainha Esther não, que Vasti se apresente. Vasti é rainha naquela época. Ela estava dando uma festa, banquete com as suas mulheres, com as suas amigas. E quando isso vem até o pensamento dela, ela teria, pela história, não está na Bíblia, mas pela história, ela teria que se apresentar nua, apenas com as joias sobre o seu corpo, com a coroa sobre a sua cabeça, para mostrar toda a sua formosura. Quando ela ouve o pedido do rei, ela nega. Tem gente que bate em Vasti. Respeite cada um com a sua ótica de ver. Porém, deixa eu te dizer uma coisa: nada acontece sem a permissão de Deus. O não é o sim de Deus para você. O não é o sim de Deus para você. O não de alguém é o sim de Deus para você. Então você nunca... Tudo que acontece na minha vida, eu aprendi uma coisa. Tudo que acontece na minha vida, eu digo, Deus tem um propósito. Coisas boas ou coisas que não são legais, eu digo, Deus tem um propósito. Pode ser coisas que trazem dor, Deus tem um propósito. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem um propósito. Então eu creio, que Deus endureceu o coração de Vasti. Quem endureceu o coração dela foi Deus, para ela não se apresentar. Por quê, Kátia? Porque o projeto de Deus estava lá fora. E enquanto alguém não sair da cadeira, não tem como outro sentar. Não existe cobra de duas cabeças para governar. Para governar apenas uma autoridade. Então, para Deus revelar o seu projeto lá dentro, o projeto de alguém tinha que sair. E não é que ela foi desobediente, é que o propósito dela acabou. E pelo propósito dela ter acabado, ela teve que se retirar, para que alguém que estivesse lá fora tivesse que entrar. Então a Bíblia vai dizer que está lá Radassa, que é Esther, tranquilona na vida dela, vivendo a sua vida, comendo seu arrozinho, comendo as suas coisas na maior simplicidade. Quando Vasti renega de se apresentar para o rei, a ordem que eles vão dar para o rei, é melhor você botar ela embora, porque se os outros souberem disso, os príncipes souberem disso, que ela não se submeteu à tua autoridade, as mulheres também vão ser submissas. O rei vai ouvir a voz dele, vai botar ela para fora, só que vai ficar aquele vazio no coração do rei. Quando passar a lembrança do vinho, do que ele pediu, ele vai sentir a sua falta. Vai vir os anciãos, os conselheiros, e vai dizer, vamos fazer uma coisa, tu és o rei, levanta um decreto que vem todas as meninas virgens, bonitas, de toda a Pérsia, das 127 províncias, e se apresenta ao rei, aquela que se afeiçoa, tu coloca no lugar de Vasti. O rei, aceitando a situação, gostando da ideia, falou, é isso mesmo. Então foi decretado, carimbado, selado, não tinha como revogar. Sai agora os mensageiros do rei, batendo em todas as portas de todas as famílias da Pérsia, pedindo que todas as meninas que existiam na casa, virgens e bonitas, viessem se apresentar ao rei. Entenda uma coisa, a ordem do rei é, vai e busca, vai e chama. Quando, vamos lá, vou te dar um exemplo. Quando chegaram na casa de Radassa, batendo na porta de Mardoqueu, o mensageiro do rei chegou para a casa de Radassa, para Mardoqueu e disse, deixa eu te fazer uma coisa, a gente tem uma ordem do rei, estou te dando um exemplo. A gente tem uma ordem do rei, qual é a ordem? Deixa eu falar uma coisa, a gente está pedindo, por favor, o rei está pedindo, se você pode, mandar a virgem que estiver aí, de aparência, a gente está perguntando se pode. Deus não perguntou se você pode. Deus não perguntou se você queria. Deus não perguntou se ia esperar você fazer alguma coisa. Deus está dizendo, a ordem era, o rei está te chamando. E se o rei está te chamando, ele não quer saber se você falou que vai terminar de criar seus filhos, se você falou que vai terminar o seu trabalho, se você falou que vai terminar de criar os seus netos. Deus não está falando nada disso. Ele só está dizendo, o rei mandou chamar. A ordem do rei é chamar. Para quê? Para viver o propósito que ele determinou para a sua vida. Ele não perguntou se Esther podia, se Radassa podia, se ela era estrangeira ou se não era. Era a ordem do rei. Fazer cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Aí vai todo mundo para o palácio. Todas as virgens, todas as puras, todas as belas. Concurso Miss Brasil Universo. Chegando no palácio, durante 6 meses, passam pelo fato
purificação. Durante mais 6 meses, vão passar pelos aromas, pelo spa, para se embelezar, para poder se apresentar para o rei. No Oriente Médio, na época, até hoje diz que existe, não está na Bíblia, mas é história. Até hoje isso existe, é um cuidado de beleza, que as mulheres cavavam um buraco no chão e vinham nuas, apenas com lençol sobre o seu corpo, como se fosse uma burca, e dentro daquele buraco era colocado todo tipo de pétalas, de aromas, e se tacava fogo naquele buraco, se apagava aquele fogo, e aquela fumaça que subia, ela cheirava melhor do que o perfume da natura. Aquela mulher vinha, se agachava naquele buraco, somente com um lençol para tampar, para não deixar aquela fumaça escapar, aquela essência sair, e ela se agachava naquele buraco, e todo aquele aroma era empregado na sua pele, nos seus poros. Aonde ela passava, o perfume ficava. Aonde ela passava, o cheiro ficava. Primeiro, para absorver toda a essência que é necessário a gente ter para viver o propósito de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer, descer. Quanto mais você desce, mais aroma vem. Quanto mais você desce, mais essência sobe. Quanto mais você desce, mais aquela essência que Deus separou e ganha nos teus poros. Segundo, não basta só descer. Aí tu diz, Kátia, eu já fiz de tudo. Eu já desci, nem sei mais para onde descer. Além de descer, a posição delas descer, é porque não dá por causa da saia, mas a posição de descer é manter o equilíbrio para absorver tudo o que Deus tem para você. Além de descer, equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio, tu se cansa e sai do ambiente. Se não tiver equilíbrio, tu larga o ministério. Se não tiver equilíbrio, tu larga a chamada. Se não tiver equilíbrio, tu desacredita até que Deus te chamou um dia. Mas o equilíbrio faz você permanecer. Com sol ou chuva, com vento ou com tempestade, com calúnia, com apontação, porque você é convicto do Deus que você serve e que você precisa ter equilíbrio quando ninguém está tendo. Não perca o equilíbrio. Mulher desequilibrada é feio. Já viu mulher desequilibrada? Soa, a maquiagem borra tudo, grita com todo mundo, briga com o marido, briga com o vizinho, briga na escola, briga com a secretária, briga com a professora e ainda quer botar o marido para brigar junto. Aí Deus olha e diz, desequilibrada. Desequilibrada não tem como carregar minha essência. Porque quem olha para você, vê você como representante da presença. Então quem é representante da presença não pode envergonhar o nome de Deus. Respira uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se não der, respira 10. Se não der, 20. E se não aguentar, sai do ambiente para não perder a graça de Deus que está sobre a tua vida. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se for necessário, sai dessa mesa. Se for necessário, pede o Uber, sai desse shopping, sai desse cinema, sai desse restaurante. Mas não perca a graça de Deus que está sobre a tua vida. Perca coisas, mas não perca a graça. Perca a túnica, mas não perca a presença. Se for necessário, da túnica, da sapato, da sandália, perca a razão, porque mais vale ganhar com Deus do que com os homens da terra. Vale a pena a gente sair como boba. Vale a pena a gente sair como fraca. Vale a pena a gente sair como uma pessoa que não tem entendimento. Muitos pensam dessa forma, mas quem carrega a presença não é dessa forma. Quem carrega a presença é bem ciente. Não tem entendimento, mas tem sabedoria. E a sabedoria faz você entrar e sair de ambiente posicionada. Mulher equilibrada tem postura. Mulher equilibrada apazigua a tempestade. Mulher equilibrada joga água na fogueira, porque carrega a presença. Então o que vai acontecer? Depois que ela recebe a essência, vão se apresentar ao rei. Irmão, concurso em Miss Brasil, a gente está falando de beleza, uma mais bonita que a outra, não tem como escolher. Mas quando o eunuco olha para Esther e pergunta para ela, o que você quer para se apresentar para o rei? Sabe o que ela diz? Nada. Por que ela diz nada? Porque quem tem presença e essência não precisa
Quem tem a presença tem a essência. E aonde passa, deixa o cheiro. Aonde passa, deixa a marca. Aonde passa, deixa o aroma. Aonde passa, você é lembrado. A história vai dizer que ela se apresenta ao rei. E o rei coroa ela. Ela é levantada como rainha. Amã já está com um projeto pronto lá dentro para matar todos os judeus. Matar. E sem oportunidade de falar nada, morrer calado. Como Deus viu o coração de Amã, Deus estava dizendo: já tem uma ferramenta do diabo lá dentro, mas agora a minha também está lá dentro. E se é para lutar, a gente luta no mesmo nível. Porém, a minha ferramenta está em outro nível. Porque além de ser mulher, é esposa do rei. Então Deus te coloca numa posição intocável. Pode até tentar tocar, mas não vai conseguir. Porque a blindagem de Deus para você faz você viver tudo que Deus tem para você, sem alguém destruir o propósito dele na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: passe o que passar, mas não vai conseguir destruir o que Deus projetou para você viver. Quando essa notícia chega no coração de Mardoqueu, ele vai mandar um recado para Esther. E quando ele manda um recado para Esther, sabe o que Esther vai fazer? Posso fazer nada. Não tem como fazer nada. Aí Mardoqueu olha assim e diz: deixa eu lembrar de onde ela saiu. Deixa eu lembrar por que ela está dentro do palácio. Se é por beleza, digo que não. Porque beleza por beleza, tinha muitas mulheres bonitas. Não foi a beleza, mas é o propósito que ela carrega. E o propósito que ela carrega é trazer livramento para os judeus. O rei não se afeiçoou a ela pela beleza. O rei se afeiçoou pelo propósito, porque Deus assim fez ele se afeiçoar. Porque ela carregava o propósito de Deus sobre o seu povo. E qual era o propósito? Salvar vidas. Deus te levantou com o propósito. Deus, quando bota uma árvore para frutificar, Deus coloca uma árvore e daqui a pouco Ele quer que ela dê fruto. Uma mangueira, daqui a pouco ela tem que dar fruto. E o fruto que nasce na mangueira não é dela. Lá em casa tem uma mangueira. Eu nunca vi ela de raízes cruzadas comendo seu próprio fruto. Por quê, Kátia? Se houver, como? Por que ela não come o seu próprio fruto? Porque o que Deus dá para ela não é para ela, é para servir. O que está em você não é teu, é para glorificar o nome de Deus. Às vezes você é uma árvore, o sol bate em você, a tempestade bate em você, mas você ainda consegue ser sombra para alguém por baixo. Você ainda consegue ser remédio para alguém. As folhagens suas é para remédio. Aí tu vai dizer: Kátia, mas aí quem me sustenta? Quem te sustenta é a fonte que passa por baixo da terra que ninguém vê. E essa fonte que passa por baixo da terra sustenta a tua raiz de uma tal forma que olha para o Fábio e diz: conheço o Fábio, estou vendo o Fábio de pé, tocando ainda assim, porque teve alguém que sustentou as suas raízes. Os galhos quebraram, as folhagens caíram, mas a raiz permaneceu, porque o Senhor deu vida. Fique de pé. Oh, glória! O que Deus deu a você é para que o nome dele seja glorificado. Não é porque você é bom naquilo que faz. Não é porque você é bom naquilo que colocaram nas suas mãos. É porque a graça de Deus te alcançou. É porque a graça de Deus se manifestou na sua vida. A história vai dizer daquela mulher da Assembleia de Deus que não sabia tocar, que não sabia cantar, pastor William. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela recebe o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que aquela mulher que não tinha ciência de letra, que não tinha ciência de nada, quando ela recebe o Espírito Santo, ela começa a tocar piano, ela começa a cantar. Ou seja, a graça desceu, e quando a graça desce, ela te capacita para fazer coisa que homens naturais
estabelecido. É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então Deus estava dizendo para Esther: acorda para a vida. Tu está achando que tu foi para o palácio porque tu é bonitinha? Tu está achando porque você foi para o palácio porque você tem um corpo filé? Não é nada disso. Tu está aí para cumprir o meu propósito. Eu usei sim a sua beleza para se abençoar o rei, mas a escolha dele de escolher foi minha. Eu te escolhi para você trazer livramento para o meu povo. Eu te escolhi para você trazer livramento para a minha igreja. Você nasceu com propósito. Você já sabe qual é o propósito que Deus tem para você nessa terra? Porque se você descobrir, nada mais te para. Se você descobrir, nada mais impede de você adorar. Nada impede de você vir para a igreja. Nada impede de você concluir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você se descobre em Deus. Como assim, Kátia? Aonde é, pastor? Que alguém preso numa prisão úmida, fria, gelada, sabendo que vai morrer, começa a escrever cartas. Paulo começa a escrever cartas para animar quem está solto, para animar quem está livre, para animar quem está lá fora. O que é isso, Kátia? Saber para que veio. Quando você sabe para que veio, tu não para de tocar. Quando você sabe para que veio, você não para de pregar. Quando você sabe para que veio, você não deixa de vir para a igreja. Quando você sabe para que veio, você não entrega o seu ministério. Quando você sabe para que veio, você passa por tudo que tem que passar. Mas você se coloca de pé e diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu vou permanecer aqui até quando Deus quer que eu fique. E vou viver tudo aquilo que Deus quer que eu viva. Oh, glória! Paulo vai escrever carta preso por amor a Cristo. Ei, Timóteo, meu filho, desperta o dom que é em ti. Paulo está preso e animando um jovem que está solto lá fora, não é verdade? Que convicção é essa? Que fé é essa? Que determinação é essa? Da onde vem tudo isso? Quando você sabe quem é em Deus. E quando você sabe para que veio. Então ele estava dizendo: dá uma lembrada na Esther. Ela não está no palácio só para desfilar de roupa bonita e coroa na cabeça. Outra coisa, o meu propósito na sua vida vai trazer benefícios para você. Presentes. Vou te cercar de tudo aquilo que você precisa. Vou cuidar de você, porque você está cuidando daquilo que é meu. E tudo aquilo que está vindo para você é porque você está vivendo tudo aquilo que eu desenhei para você. E se você viver o meu propósito, eu vou te cercar com tudo aquilo que você precisa. E Deus te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele estava relembrando a Esther: Esther, acorda para a vida. Tem roupa bonita? Tem coroa na cabeça? Tem reconhecimento? Tem honra? Tem exaltação? Mas tudo isso por causa do propósito. O propósito é maior do que isso tudo. Quando eu estava pedindo a Deus a confirmação dessa palavra, a abençoada falou: nós nascemos, nós vivemos com propósito. Nós viemos com propósito. Qual é o propósito? Da manga? De manga. Qual é o propósito? Da pitanga? De pitanga. Qual é o propósito? Da banana? De banana. Mas qual é o problema? Porque eu sou pitanga e quero dar manga. Se eu sou pitanga e quero dar manga, vai dar ruim. Porque manga é só da manga e pitanga é só da pitanga. Qual é o problema? É querer ser o que o outro é, querer ter o que o outro tem. Deus está dizendo: seja o que você deve ser e tenha o que você tem que ter. O teu propósito também é importante. É pequeno, mas para mim é grande. Então não queira ser o que o outro é, não queira fazer o que o outro faz. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Deus não falou seja todos igualzinhos. Deus falou seja sal da terra e luz do mundo. Então que você nessa noite possa entender que o decreto de Deus na vida de uma mulher fez ela nascer em terra estranha, fez ela perder os seus pais, fez ela ter perdas,
fez ela chorar sem entender o que estava acontecendo na vida dela. Depois de anos, até ela chegar à juventude dela, sem entender nada do que estava acontecendo, e nascer em uma terra estranha. Só que agora o rei manda chamar, e agora ela se torna a rainha da Pérsia. Esse era o propósito de Esther. Qual é o teu? Qual é o teu propósito? Mesmo que você não entenda, confia no Senhor. Mesmo que você não entenda, continue fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Não faça o que é para o outro fazer, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Cuide daquilo que Deus mandou você cuidar. Através daquela mulher, de se posicionar e dizer, não, Mardoqueu, pode deixar, agora eu vou jejuar. Vou chamar toda a minha equipe para jejuar também. E a gente vai entrar nessa guerra. Aquela mulher se posiciona com o seu propósito. Através daquela mulher, o decreto não pode ser mudado, mas foi acrescentado. O diabo tinha colocado ponto final para os judeus, dizendo, vamos matar todos eles. Mas agora o rei diz, não, agora a gente pode somente acrescentar, a gente não pode apagar, porque já foi selado com o anel. Então qual é o acrescento? Manda todos os judeus. Antigamente era para apanhar calado, mas agora não. Agora tem que se defender. Manda eles colocar a armadura, manda eles se preparar para a batalha, porque o demônio da morte vai passar. Mas quem estiver posicionado, defenda a sua casa, defenda a sua família, defenda o seu filho, coloca sangue na porta, porque Deus está dizendo, através do teu posicionamento, eu vou impedir que o demônio da morte entre na sua casa. Através do teu posicionamento, aquilo que o diabo queria fazer, ele não está conseguindo fazer. Por quê? Por causa do teu posicionamento e do propósito que você carrega. Aquela mulher, quando ficou sabendo que ia levar os seus filhos, ela foi até o profeta vai para o seu quarto. Aquela mulher dormiu pobre e acordou rica. E quando o credor veio bater na sua porta, ela estava fugindo do credor, mas agora, com azeite, entendendo o propósito, ela estava dizendo para o inferno, meus filhos você não vai tocar, porque aonde tem a presença não pode passar. Entenda isso. O que teus filhos precisam não é de uma herança, de uma faculdade, ainda que tem que fazer. Mas não se preocupe em deixar grandes coisas para teus filhos. Se preocupe em deixar presença na sua casa. De um dia se lembrar, minha mãe, quando eles amadurecerem, que ainda não amadureceram, mas quando eles amadurecerem, eles vão lembrar, a minha mãe. Eu estou em guerra, mas eu lembrava quando eu passava no quarto na sala. E eu aprendi com a minha mãe como vencer as guerras. Não era na discussão, mas era no joelho. Era na adoração que a minha mãe vencia as guerras. Era na adoração que o meu pai não ia discutir, não ia brigar, não ia para a justiça, meu pai ia para a oração. É assim que a gente vence as guerras. E é o legado que a gente deixa para nossa casa. Ou você cruza os braços e deixa a tua casa afundar, ou você coloca a armadura e diz, Deus, eu não sei lutar, mas eu sei adorar. E através da adoração, Deus vai trazer livramento para a tua casa. E aquilo que o diabo queria fazer, não vai fazer. Porque agora, você só vai dar culto em ação de graça, pelo livramento que Ele te deu. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Alguém me dá alerta no celular? Deus, eu não consigo entender e queira tudo do meu jeito, até choro e às vezes até penso a dizer, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei que os pensamentos são mais altos que o meu, os seus caminhos do que o meu. Tua visão vai além. E tu sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio em Deus, porque sou tão pequenino assim. Vou ficar
seu melhor está por vir. Eu sei que tem melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que tens o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer: por que é? Porque é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece ser difícil só pra mim. Eu sei. Meus pensamentos são mais altos que o meu. O seu caminho é melhor que o meu. Sua visão vai além do que eu creio. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não conheça os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim. No seu colo esperando o tempo certo de tudo. Você é que vai cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que